Bom, então começando hoje mais um assunto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as doenças periodontais, né? Que é um assunto de extrema importância para a odontologia, assim como a cárie. E as doenças periodontais, elas são basicamente duas, né? Que é a gengivite e a periodontite. A gente sabe que antes de ter periodontite, ter a gengivite, ou não necessariamente eu preciso ter gengivite para eu ter periodontite. Existem vários tipos de periodontite, vários tipos de gengivite. E vocês vão ver na aula de hoje que elas não são somente uma inflamação gengival, elas podem ocasionar diversas coisas. Então, para começar os nossos assuntos, a gente vai começar a falar um pouco agora sobre a gengivite. Se essa aula ficar muito longa, eu vou parti-la em duas, na parte de gengivite e periodontite, senão vai ser um vídeo só, e vocês já vão estar sabendo quando estiverem assistindo. Bom, então a gente tem aqui, né, as principais doenças periodontais, né, a gengivite, né, aqui é uma gengivite também, aqui a gente pode observar a periodontite, né, através dessa radiografia periapical, porque nós conseguimos observar a perca de incisão e extensão. Aqui também uma gengivite. E a gente vai ver a partir de hoje cada uma delas em especial. Bom, mas para começar a falar, o que é uma gengivite? Bom, uma gengivite não é nada menos do que uma inflamação que é localizada, né, no rebordo alveolar, limitada aos tecidos moles que circundam o dente. Então, quando eu tenho gengivite ao redor de toda a minha papila interdental, né? Aqui as minhas papilas interdentais, na gengiva livre, na gengiva marginal, toda a parte da gengiva que provavelmente você já deve ter estudado até aqui. E a gengivite, ela pode ser ocasionada por diversos fatores, como acúmulo de placa ou hormônios, né? Por exemplo, fatores externos como tabagismo, diabetes, mas o fator primordial, né, para o ocasionamento de doenças periodontais é o acúmulo de placa, né? Ou seja, a higiene oral inadequada. E os sinais clássicos que a gente tem da gengivite é a perca do aspecto pontilhado, né? Então a gente pode observar aqui nessa imagem que eu não consigo observar aquele aspecto pontilhado, né, de uma gengiva sadia. Eu tenho provavelmente o surgimento de sangramento, né? E eu posso saber se eu tenho uma periodontite através de uma sondagem. Então, se introduz uma sonda, né, nesse periodonto, nesse periápice, e ali você sabe, né? Se ela estiver acima de 3 a 4 milímetros, já dizemos que a gente já tem uma periodontite, né? Ou 6 milímetros, 7 milímetros, isso vai variar muito. E uma gengivite, ela se inicia com um tom vermelho claro, mas aí vai aumentando os seus tons, né? Até ficar aquele vermelhidão. E também a sua característica também começa a mudar, né? Então isso depende de cada fase, depende de cada estágio da gengivite. Então, para começar, a gente vai falar sobre a gengivite da puberdade. A gengivite da puberdade, ela é uma gengivite que pode-se dizer, né, que ela é muito ocasionada por hormônios, né? Porque naquela época da puberdade há um alto índice de progesterona, de testosterona, e tudo aquilo, né, pode evidenciar a uma gengivite. Só que claro que esse não é o único fator, né? Mas é um dos fatores primordiais para o seu ocasionamento. Bom, a gengivite da puberdade, ela geralmente afeta mais homens, né, do que mulheres, mas as mulheres elas têm uma maior suscetibilidade para ela, porque as mulheres elas são expostas a altos níveis de progesterona, né? Até porque muitas mulheres acabam nesse período iniciando a sua fase, né, menstrual, ou então nessa fase, né, pode também acontecer uma gravidez, tanto na adolescência quanto ali no início, né, da juventude, né, e na faixa de 20 e poucos anos, ou até mesmo o tipo de anticoncepcional que usa. Então, as mulheres elas são mais suscetíveis por conta disso. Bom, então, como eu disse, né, a gengivite da puberdade se dá por conta dos hormônios e por conta da mudança de fase. Então, aqui a gente pode observar, né, essa gengiva, né, aqui já com algumas mostras de sangue, perca do seu pontilhado, aqui, né, o acúmulo de placa todo o dente. Outro tipo de gengivite muito comum é a crônica hiperplásica, né? A gengivite crônica hiperplásica, ela é uma gengivite
que ocorre quando a inflamação crônica tem um aumento significante devido ao edema ou devido à fibrose. Existe um tipo de gengivite que ela é a fibromatose gengival e ela pode estar ligada a esse tipo de gengivite crônica hiperplásica. Essa gengivite, ela não cura por nada. Então, o que que o cirurgião dentista vai passar caso o seu paciente tenha? Provavelmente, né, ele vai passar um Periogard para esse paciente, vai tentar utilizar alguns medicamentos para que essa gengivite volte para o lugar, mas ela não cura. Então, o paciente vai ficar com ela por muito tempo até o dentista saber o diagnóstico correto dela. Mas essa gengivite, ela é principalmente ocasionada por placa, porque, né, nessa gengivite eu consigo observar um exudado do suco gengival e um eritema. Esse eritema, né, é essa parte aqui, ou seja, um aumento da gengiva. Então, teve um aumento da gengiva, tanto ela, né, a marginal, quanto a papilar. E isso, né, é chamado de eritema difuso. Então, essa aqui está super eritematosa. A gengivite crônica hiperplásica, né, em relação a algumas características histológicas, ela tem muitas células, muitos neutrófilos, muitas células inflamatórias crônicas, apresenta um epitélio sucular com exoxitose, apresenta leucócitos polimorfonucleares, né, esses leucócitos, eles se acumulam no tecido conjuntivo, né, nessa lâmina, e eles podem estar presentes em áreas de fibrose, hiperemia, edema e hemorragia. Mas, como eu disse na aula de tumores, a gengivite ela não é só diagnosticada por um exame clínico. Eu preciso fazer um exame histológico, eu preciso fazer um exame radiográfico para eu ter certeza do diagnóstico, né, para eu ter certeza do tratamento que eu vou utilizar, para que assim, né, o paciente seja bem sucedido, né, com essa doença, para que ela tenha a sua reversão. Outro tipo de doença que a gente vai estudar é a gengivite ulcerativa necrosante. Talvez essa seja o tipo de gengivite mais famosa de todas, porque essa gengivite ela pode se tornar, né, uma periodontite ulcerativa necrosante. Essa gengivite ela é causada por uma bactéria, que é a Prevodella intermédia, ou ela também pode ser causada pela Treponema pallidum. Bom, alguns dos fatores que são ocasionados por essa gengivite é estresse, tabagismo, traumas, né, deficiências nutricionais, imunossupressão e, é claro, né, o fator primordial, a higiene bucal deficiente. Além disso, o sono também pode ocasionar essa gengivite. Em relação a alguns sintomas, a pessoa sente uma dor intensa nesse tipo de gengivite, certo? Há uma hemorragia espontânea, então aqui os vasos, né, eles começam a se romper e sangrar espontaneamente, se muitas vezes o paciente está fazendo nada. Então, muitas vezes, né, dizem que os pacientes estão no seu horário de almoço e ela começa a sangrar. Tem um odor fétido e um mal-estar também. Em relação ao tratamento desse tipo de gengivite, é necessário fazer uma raspagem. Então, raspa aqui, né? Não raspa assim, simplesmente. Mas o dentista vai fazer uma raspagem. Deve-se aconselhar o uso de antibióticos, né? E é claro que o paciente tem que fazer higiene oral. Porque qual é o problema da gengivite? O paciente, ele tem a gengivite, ele não quer escovar os dentes, né? Porque muitas vezes a gengiva está atrapalhando. E ele pensa que não vai precisar escovar os dentes. Mas é nessa hora que realmente precisa escovar os dentes, né? Principalmente para retirar os agentes causadores, né? Que são as bactérias. Bom, devo então instruir o meu paciente a fazer bochechos, né? Principalmente com clorexidina e, juntamente com a água, né? Então, em relação a algumas características histopatológicas dessa gengivite é que ela apresenta papilas gengivais. E essas papilas gengivais, elas demonstram superfícies ulceradas, cobertas, né, por uma membrana fibrinopurulenta espessa. Então, a gente consegue observar aqui. E na lâmina, a gente consegue observar uma perca de ceratinização superficial típica. Essa gengivite no Neville não apresenta uma imagem boa dela, mas eu trouxe aqui essa imagem que eu achei que não fosse necessário trazer uma característica histopatológica dessa gengivite. Bom, o outro tipo de gengivite que a gente vai estudar é a gengivite plasmocitária. A gengivite plasmocitária, ela é o tipo de gengivite que é relacionada à alergia. Então, pensa assim, eu tô com alergia a alguma coisa, né? Como, por exemplo, algum componente de goma de mascar.
E aí eu tenho essa gengivite, que é a gengivite plasmocitória. Então, essa gengivite, ela apresenta característica de ser sintomática, ou seja, tem muitos sintomas nela. Ela apresenta um início rápido, né? Eu tenho um eritema difuso, eu tenho perca de pontilhado, né? Assim como a maioria dos outros gengivas. E essa gengivite, ela tem um fator a mais. Porque além dela afetar a gengiva, ela também vai afetar os lábios, vai afetar a língua, vai afetar o palato, porque ela é, né, relacionada à hipersensibilidade. Então, aqui fala, né, que a dor e irritação na boca são intensificadas pelo uso de dentrífices e comidas quentes. Então, quando a pessoa está lá comendo, por exemplo, uma sopa, um caldo, ou então até mesmo uma comida com muito tempero, então ela sente essa irritação, né, para ela ser uma gengivite totalmente sintomática. Bom, a gengivite plasmocitária, ela tem como tratamento principal, né, um histórico complemento alimentar, então eu tenho que ver, né, fazer um acompanhamento com o nutricionista para saber se o causador alérgeno não é algo que ele está se alimentando, né, e eles devem ser eliminados. Então, o agente alérgeno que está sendo causado isso, ele não deve ser mais utilizado, né, para o paciente. Higiene oral, devo realizar testes alérgicos, né, para saber qual é o agente causador. O uso de imunossupressor, né, se for um caso muito grave, nesse tipo de gengivite plasmocitária. E em relação às características histopatológicas, eu consigo observar, né, um plasmócito de tecido conjuntivo, então apresenta a presença de tecido conjuntivo, células como neutrófilos, e esses neutrófilos eles têm exocitose. Além de células, né, como os plasmócitos também estão presentes. Apresentam epitélio hiperplásico e também esponjosa. Bom, a lâmina própria ela vai conter numerosos canais vasculares. Então, aqui a gente pode observar esses canais vasculares dilatados. Isso dá, né, por conta da hipersensibilidade. Então, lembra que a gengivite plasmocitária é uma gengivite que tem por fator, né, principal a hipersensibilidade. Então, plasmocitária, hipersensibilidade. Outro tipo de gengivite é a granulomatosa. Essa você pode confundir um pouco com a plasmocitária, porque ela também é causada por um agente externo. Só que a gente fala que a granulomatosa é um corpo estranho. Vamos supor, um corpo estranho entrou dentro daquela gengiva e ocasionou esse tipo de gengivite granulomatosa. E aí também pode causar, né, infecções fúngicas profundas, né? Infecções fúngicas tais como posso dizer, infecções fúngicas como, né, a candidíase, que é uma infecção fúngica. Bom, a gengivite granulomatosa, ela tem lesões que podem ser solitárias ou multifocais, então eu posso ter um corpo estranho aqui e outro corpo estranho. E em geral elas medem, né, cerca de 2 centímetros. A granulomatosa, ela pode estar associada a um comprometimento sistêmico e ela pode não apresentar sinais e sintomas inicialmente, né, previamente mencionados. Essa gengivite, ela pode ser, né, mostrada como vermelha ou vermelha branca, e ela é mais comum, né, na papila interdentária. Apresenta dor, apresenta sensibilidade e apresenta lesão que persiste após a terapia convencional. E a gengivite granulomatosa, o tratamento principal dela é a excisão cirúrgica. Então, se eu tenho um corpo estranho, eu tenho que remover ele, né? Para que assim, né, eu consiga reverter esse caso. Também posso fazer restaurações próximo à margem gengival, né, onde foi ocasionada. E a abrasão com chato de ar também pode ser utilizada. Esse corpo estranho ele pode ocasionar um granuloma. Então, tem que observar, né, através de um exame radiográfico, se esse corpo estranho não está ocasionando outra doença, né, outra patologia. Em relação às características histopatológicas, a gente consegue observar aqui nesta lâmina células gigantes multinucleadas. Essas células gigantes multinucleadas, elas fazem uma reação do corpo estranho, certo? E elas vão formar o granuloma. Então, elas são as principais causadoras da formação do granuloma. O infiltrado inflamatório, né, ele está dominado por linfócitos e também pode ter presença de plasmócitos e macrófagos. E aqui a gente pode observar que o material estranho, ele vai aparecer como grânulos pretos ou marrons enegrecidos. Essa imagem do Neville não mostra muito esse material estranho como um grânulo preto. Mas a gente consegue observar aqui, ó, esses marrons enegrecidos, que é
o corpo estranho. Gengivite descamativa. Bom, a gengivite descamativa, ela acontece quando o epitélio gengival ele se solta. O que quer dizer isso? Bom, vamos supor que eu tenho uma doença autoimune. Essa doença autoimune, né, assim como no restante do corpo, ela ocasiona descamações. E aí, na gengivite, ela faz uma descamação de maneira espontânea. E isso faz uma manipulação do epitélio. Desse epitélio ele começa a ficar leve, começa a descamar a gengiva. Então a gente pode observar como ela está bem clarinha, né? Não aquele tom rosa, sadio, mas um tom bem claro porque ela está descamando. Bom, então a gengivite descamativa, lembra que ela é causada por uma doença autoimune, né? Na maioria dos casos. Bom, a gengivite descamativa, ela vai representar uma manifestação de uma das doenças vesículo-erosivas, né? Que são doenças autoimunes. Bom, nessa gengivite há o que a gente chama de líquen plano. E esse líquen plano tem áreas estriadas juntamente com essa gengivite descamativa, como por exemplo de células inflamatórias crônicas e agudas. Essa tipo de gengivite, o paciente sente muita dor, porque o epitélio está descamado. Então, eu não sinto dor porque, eu tô com gengivite, eu sinto dor porque o epitélio está descamando. Então, o paciente tem uma dor extremamente dolorida, né? Bom, em relação ao tratamento desse gengivite, eu devo fazer uma biópsia incisal, né, com imunofluorescência. Devo fazer uma higiene bucal rigorosa, então se o paciente está sentindo dor, ele tem que fazer uma escovação adequada, né, utilizar uma pasta de dente adequada, utilizar a Periogard, né, o clássico, utilizar fio dental, enxaguante bucal, tudo de acordo com o que o dentista dele, ou se você recomenda. Bom, os medicamentos que devem ser utilizados, como por exemplo, são corticoides, toxiclina e entre outros. Agora a gente vai falar um pouco sobre a hiperplasia gengival medicamentosa. Eu diria que essa é a que mais incomoda esteticamente. Ela lembra um pouco a gengivite ulcerativa necrosante, mas ela ainda assim, ela é bem pior. A gente que consegue observar, né, uma das causas que a doença periodontal faz, porque a doença periodontal, um dos seus fatores, é o casinal de astema. Então aqui, né, a gente consegue observar que não tem somente a gengivite, mas o dente já está começando a se evoluir para uma periodontite. Então, como esse próprio nome já diz, ela está associada a medicamentos. Então, teve um crescimento anormal, né, do tecido gengival, como a gente consegue observar aqui nessa imagem, ao uso, né, desse medicamento. E isso gera um aumento gengival associados, como, por exemplo, os principais medicamentos que podem ocasionar. Então, fica atento aí. A ciclosporina, a fenitoína, que é o que mais pode vir a causar gengivite, a nifedipina. E o que acontece? Nessa tipo de gengivite, né, houve uma hiperplasia, a gengiva está praticamente recobrindo o dente. Então, o paciente ele não vai conseguir comer, ele não vai conseguir falar direito, não vai conseguir passar a língua entre seus dentes e ele não vai conseguir fazer a higiene bucal. Mas como eu faço para cuidar desse paciente, então, já que ele não consegue fazer higiene bucal? Bom, o que vai ter que acontecer? Primeiramente, né, esse medicamento provavelmente foi passado por outro médico, então eu tenho que falar para o médico, olha, o medicamento que você está passando está fazendo para o meu paciente uma gengivite gengival associada a medicamentos. Então eu tenho que falar para o médico retirar esse tratamento, né? Mas, por exemplo, esse tratamento for vida ou morte, eu tenho que reconciliar o tratamento com a troca de medicamento. Tenho que fazer uma limpeza profissional, né? E frequente reavaliação, porque você sabe, né? Que uma pessoa que tem uma doença periodontal, ela tem um casamento com um dentista. Ela tem que visitar para o dentista entre um curto período de tempo. Deve-se fazer um uso de clorexidina, né? E antibióticos para a inibição dessas fibras. Bom, essa é a hiperplasia gengival. Ela, geralmente, ela inicia aqui na papila interdental, certo? E os edêntulos, eles são dificilmente afetados nesse tipo de gengivite, mas pode acontecer. E há uma ocorrência ao redor de próteses e implantes. Então, pessoas que apresentam próteses, pessoas que apresentam implantes, têm uma grande possibilidade de
haver, né, claro que com outros fatores, esse tipo de hiperplasia. Então, a gente observa, né, uma gengiva totalmente edematosa, essa superfície sangra, ela é friável e ulcerada, né, logicamente. Bom, o último, vou fazer 2 aulas, vai ficar muito grande, é a fibromatose. A fibromatose gengival, ela se assemelha um pouco, né, com a hiperplasia gengival. A fibromatose gengival, ela tem uma diferença porque ela é relacionada a síndromes, como por exemplo, hipertriquirose, né, que é quando há um crescimento excessivo da pele. Então, por exemplo, quer dizer que essa gengivite eu posso ter não por fator externo, mas porque o meu próprio corpo teve? Sim. Então, por exemplo, se eu tenho hipertricose, que é um crescimento excessivo de pele, eu posso ocasioná-la. Eu posso ter prepilepasia, se eu tenho um retardo mental, se eu tenho hipotireoidismo, condrotistrofia, déficit do GH, tudo isso pode acontecer essa fibromatose gengival. Essa fibromatose, ela tem um crescimento lento, um crescimento progressivo, né, por esse aumento de tecido colagenoso. E essa fibromatose, ela faz com que haja, né, os seus principais focos de pessoas afetadas são os pacientes jovens. Então, pacientes entre faixas de 18 a 30 anos, né, a 25, 24, 26 anos, na faixa de 20, são os que mais são afetados. Então, o que acontece? Essa fibromatose, ela cobre os dentes, e quando ela cobre, eu não consigo fechar, né? Não consigo mastigar ao certo. E aí pode ter uma erupção dental, pode ter uma interferência no fechamento do lábio, né? Que a gengiva vai estar assim, né? Assim, ó. Pode ter falhas no crescimento e no retardo dental. Por exemplo, se eu tenho uma adolescente que não está se alimentando, que não está com seus dentes, né? Um pré-adolescente, que não está com seus dentes utilizando, isso pode acontecer, né? Que esse dente ele não se evolua, que os próximos dentes, como por exemplo o terceiro molar que pode vir a nascer, ou até mesmo se vir mais cedo, né, com 12, 11 anos, e aí o próximo pode não erupcionar. Tudo por conta disso. Da fibromatose gengival, digamos que ela é associada a síndromes, ok? Bom, então é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. A aula foi longa, foi a mais longa do canal. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assistam a parte 2, que é periodontite. E eu tentei trazer as principais gengivites que são ocasionadas, ok? Então é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui e valeu!